Olá, alunos do Grupo de Estudos em Direito Processual Civil. Eu sou Amanda Maia, procuradora do município de Goiânia, especialista em Direito Material e Processual Tributário, e eu fui convidada hoje pelo professor Fabrício Bastos para conversar com vocês sobre a possibilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas ações de execução fiscal. A pergunta que a gente pretende responder no final dessa aula é: para que haja o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, é necessária a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, ou basta o mero pedido de redirecionamento? Ou seja, a nossa dúvida é: se a Fazenda Pública, se o poder público ajuiza uma ação contra uma sociedade empresária para quitar um crédito tributário e no curso dessa ação ela constata que houve abuso de personalidade e insolvência patrimonial dessa pessoa jurídica, para atingir o patrimônio do sócio, basta ela pedir a inclusão do sócio na ação de execução fiscal, ou ela tem que previamente instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Essa questão é de extrema importância porque ela aborda questões de direito civil, questões de direito consumidor, questões de direito tributário e próprios do direito processual, tanto processual civil no CPC, quanto do direito processual civil, processual tributário, na Lei de Execução Fiscal, a Lei 6830 de 80, nossa famosa LEF. E também a importância desse tema está na questão jurisprudencial, no julgado do STJ. Em 2019, houve 2 decisões do STJ a respeito do tema. Em março de 2019, a primeira turma se manifestou sobre a possibilidade ou a necessidade de instauração do IDPJ na execução fiscal. Porém, logo em maio de 2019, a segunda turma do STJ deu uma decisão um pouco divergente da primeira turma. Então, atualmente, esse tema não está pacífico no STJ e é um tema polêmico. E temas polêmicos têm cara de prova de concurso público. Se você, por exemplo, estiver fazendo uma prova discursiva e cair uma questão dessa, o seu examinador provavelmente vai querer que você discorra tanto sobre o entendimento da primeira turma, quanto sobre o entendimento da segunda turma. Pode vir também numa prova, uma peça processual, ou mesmo numa prova oral, em que seu examinador peça que você discorra sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas ações de execução fiscal. Então você tem que conhecer o entendimento da primeira turma e o entendimento da segunda turma. Essa questão ainda virá no futuro ser pacificado por uma sessão da STJ, mas por enquanto a gente tem que entender o entendimento das 2 turmas. E para que essa aula tenha maior produtividade, eu elaborei um roteiro de aula com o resumo dos principais pontos. Então você não precisa perder tempo anotando, porque está tudo no roteiro de aula. E no final desse roteiro eu deixei o meu contato, tanto do meu Instagram quanto do meu e-mail. Então, se surgir alguma dúvida prática, né, do seu dia a dia, ou mesmo uma dúvida teórica de concurso público, você pode entrar em contato comigo, que assim que possível eu vou responder a sua dúvida. Vamos lá? De início, é preciso que a gente relembre o Instituto da Autonomia Patrimonial. O que prevê o princípio da autonomia patrimonial? Esse princípio, que está previsto no nosso ordenamento jurídico, prevê que a pessoa jurídica possui personalidade jurídica própria, diferente dos seus sócios. Ordinariamente, isso quer dizer que a pessoa jurídica possui patrimônio próprio e direitos próprios, que não se confundem com os direitos e o patrimônio dos sócios. Então, em regra, uma dívida da sociedade não pode ser quitada com o patrimônio do sócio e vice-versa. Então, por exemplo, se a sociedade empresária possui um veículo, esse veículo é da sociedade empresária. Da mesma forma, se ela possui uma dívida, essa dívida deve ser quitada com bens da própria sociedade empresária, não sendo possível utilizar-se dos bens do sócio para quitar essa dívida, ou executar esses bens para quitar essa dívida. Tem que se utilizar dos patrimônios da própria sociedade. Da mesma forma, no caso do crédito tributário. Se existe uma dívida da empresa, essa dívida deve ser quitada, em regra, com os bens da própria empresa, não sendo possível utilizar-se dos bens do sócio. Vigora, portanto, no nosso ordenamento jurídico, o princípio da autonomia patrimonial entre os bens do sócio e os bens da sociedade.
Essa autonomia patrimonial foi criada para estimular o empreendedorismo, porque senão ninguém ia querer constituir empresa, né? Se soubesse que os seus bens poderiam perder-se para ser utilizado para pagar alguma dívida. Essa é a regra. Claro que tem variação conforme o tipo societário, mas a regra é essa. Os bens da pessoa jurídica têm que ser utilizados para pagar suas dívidas. E os bens do sócio, as dívidas do sócio. Não pode haver confusão patrimonial. Porém, durante vários anos, alguns indivíduos utilizaram-se dessa teoria para cometer fraudes. Eles contraíam dívidas para a sociedade e separavam todos os bens da pessoa jurídica e transferiam para o seu nome, para a pessoa física, tiravam os bens da pessoa jurídica e transferiam para a pessoa física, pessoa natural, e deixava a sociedade insolvente, ela não tinha como quitar essas dívidas. Com isso, a jurisprudência criou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O que é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica? A teoria da desconsideração da personalidade jurídica são hipóteses e requisitos para que, no caso concreto, se haja a não aplicação da teoria da autonomia patrimonial. Essa blindagem patrimonial que existe entre os bens do sócio e os bens da sociedade é afastada, no caso concreto, para se atingir os bens do sócio para quitar uma dívida da sociedade. Essa teoria exige alguns requisitos. E para o preenchimento desses requisitos, surgiu na doutrina duas grandes teorias da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. O que prevê a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica? Esse nome maior se deve à exigência de mais requisitos para que haja desconsideração da personalidade jurídica. A teoria maior é aplicada nas relações civis em geral. Está prevista no artigo 50 do Código Civil. E o que ela exige? Ela exige dois grandes requisitos para que haja desconsideração da personalidade jurídica. Quais são esses requisitos? O primeiro requisito é a comprovação da insolvência patrimonial da pessoa jurídica. A pessoa que está requerendo a desconsideração e atingimento dos bens do sócio tem que demonstrar que tentou quitar a dívida com o patrimônio da sociedade, mas que essa sociedade se encontra insolvente, gerando prejuízo aos credores. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é o chamado abuso de personalidade. O que é o abuso de personalidade? O abuso de personalidade é caracterizado quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O desvio de finalidade é quando a empresa está sendo utilizada para uma função diversa do que está previsto no seu contrato social ou no seu estatuto. Já a confusão patrimonial ocorre quando não é possível delimitar essa blindagem patrimonial. Os bens do sócio estão misturados com os bens da sociedade. Não é possível delimitar com clareza o que é da sociedade e o que é do sócio. Há uma confusão patrimonial. Então, resumindo e repetindo, no âmbito das relações civis em geral, vigora a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. É preciso se demonstrar o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, um desses dois requisitos, ou desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mais a insolvência da pessoa jurídica. Então tem que ser esses dois requisitos. Já a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que é aplicada no âmbito das relações de direito do consumidor e de direito ambiental, ela exige um único requisito para que haja desconsideração. E por isso esse nome maior e menor. Maior exige mais requisitos, menor exige menos requisitos. E qual é esse requisito exigido pela teoria menor? A teoria menor exige apenas a comprovação do prejuízo aos credores. Se a parte que está solicitando a desconsideração da personalidade jurídica demonstrar que essa pessoa jurídica, que essa sociedade empresária está prejudicando os credores por estar em insolvência patrimonial, não ter bens para quitar as suas dívidas, ela já consegue obter a desconsideração da personalidade jurídica. E esses requisitos são aferidos no caso concreto pelo juiz. O juiz, ao analisar o caso através de provas, as partes têm que juntar provas nos autos, ele vai verificar se houve o preenchimento desses requisitos e determinar a desconsideração da personalidade jurídica. No âmbito do direito tributário,
se aplica a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que é aplicada no âmbito das relações civis em geral. Porque a súmula 430 do STJ diz que não basta a mera insolvência do contribuinte, ele tem que demonstrar o abuso de personalidade. Súmula 430 do STJ. Tem mais uma questão interessante que a gente precisa abordar também sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que tem previsão expressa no Código de Processo Civil. O que é desconsideração inversa da personalidade jurídica? Na desconsideração ordinária, que a gente acabou de abordar, você utiliza bens do sócio para quitar uma dívida da empresa. Você desconsidera a personalidade da empresa, atingindo os bens do sócio para quitar um débito da empresa. Na desconsideração inversa, você utiliza-se de bens da empresa para quitar uma dívida do sócio, um débito dos sócios. Essa desconsideração inversa é muito comum nas relações de direito de família. Um exemplo comum que já ocorreu na nossa jurisprudência, no caso concreto, é de um marido que, para fugir da partilha num divórcio, ele estava numa ação de divórcio e queria esconder os seus bens para não partilhar com a esposa que ele estava se divorciando. Ele transferiu todo o seu patrimônio pessoal para a pessoa jurídica e na hora da partilha não tinha nenhum bem a ser dividido. Então, o juiz permitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para se atingir os bens da sociedade e fazer a partilha no divórcio. Essa é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. E com isso, a gente abordou alguns dos principais pontos do direito material para chegar à nossa conclusão sobre a possibilidade de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas ações de execução fiscal. Agora, é de extrema importância a gente entrar no aspecto processual. Como que eu solicito essa desconsideração da personalidade jurídica? Como que lá no caso concreto eu vou pedir para que seja feita essa desconsideração da personalidade jurídica? Então agora a gente vai entrar, depois de abordar relembrar de forma bem sucinta, porque não é o objetivo dessa aula falar do direito material, abordar de forma bem sucinta os institutos do direito material. Agora a gente vai entrar na questão de fato processual, que é o procedimento utilizado para a desconsideração da personalidade jurídica. E a gente vai abordar isso no próximo bloco.